idiopática. A fibrose pulmonar idiopática é uma forma clínica mais frequente entre as doenças intersticiais pulmonares e se caracteriza por ser crônica, progressiva e apresentar-se com variados graus de inflamação, destruição alveolar, fibrose e hipoxemia crônica. O processo patológico se inicia com a agressão da causa desconhecida ao epitélio alveolar ou apoptose e reparo tecidual anormal. Há também exudação de fibrina, formação de focos fibroblásticos e deposição de matriz extracelular com dano arquitetural e prejuízo na função pulmonar. Os principais achados histopatológicos são fibrose, áreas de favelamento, regiões císticas semelhantes a favos de mel, reação fibroblástica e distribuição irregular, comprometimento da periferia dos ácinos ou lobos pulmonares, especialmente parênquima subpleural, e infiltrado de linfócitos, plasmócitos e histiócitos nos septos alveolares, associado à hiperplasia de células alveolares do tipo 2. Pneumonias intersticiais é o padrão clássico encontrado na biópsia pulmonar em pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Quanto aos sinais e sintomas, a doença predomina em um indivíduo do sexo masculino idoso na 6ª ou 7ª década de vida, e o tempo de história varia de 6 a 24 meses até o diagnóstico. A classificação das doenças pulmonares intersticiais, de acordo com as diretrizes de doenças pulmonares intersticiais de 2012, é pneumonias intersticiais idiopáticas que apresentam fibrose pulmonar idiopática, pneumonia intersticial não específica, pneumonia organizante e pneumonia intersticial aguda. As causas ou associações conhecidas são pneumoconioses, infecções, medicamentos e substâncias, colagenoses, aspiração gástrica e outros agentes químicos relacionadas com o uso de tabaco, como no caso da pneumonia intersticial descamativa, bronquiolite respiratória com doença pulmonar intersticial, histiocitose de células de Langerhans, linfóides, no caso de pneumonia intersticial, linfóide, bronquiolite linfóide e linfoma, granulomatoses, no caso, apresenta sarcoidose, pneumonite de hipersensibilidade, infecção granulomatosas. Além disso, outras condições como linfogioliomatose, proteinose alveolar, pneumonia eosinofílica. O paciente apresenta tosse seca, dispneia, que progride dos grandes para os pequenos esforços, sem ortopneia ou dispneia paroxísticas. Baqueteamento digital, de 25 a 50% dos pacientes apresentam essa condição, com unhas em vidros de relógio. Recepção, palpação e percussão sem dados relevantes e ausculta de estertose finos tipo velcro, especialmente no final da inspiração nas bases pulmonares, que é no caso de 90% dos casos essa condição é apresentada. Na fase tardia da doença, o paciente pode apresentar síndrome de insuficiência cardíaca direta ou cor pulmonar crônico. Pode evoluir também com episódios de exacerbação aguda, levando à piora da dispneia e da hipoxemia. Os exames complementares são radiografia do tórax, opacidades pulmonares e reticulares com predomínio basal e subpleural, frequentemente associada a falveolamento, diminuição do volume pulmonar, a tomografia computadorizada para avaliar opacidades reticulares, bronquiectasias de tração, falveolamentos, áreas de opacidade tipo vidro fosco,
fibrose com distorção da arquitetura pulmonar e lesões que predominam nas regiões periféricas do pulmão. O aparecimento de novas áreas com aspecto de vidro fosco e consolidação associada à piora do quadro clínico e funcional sugere exacerbação aguda desde que descartadas infecções pulmonares, embolia e insuficiência cardíaca. As provas de função pulmonar, como para avaliar distúrbio ventilatório restritivo, hipoxemia e diminuição da capacidade de difusão do monóxido de carbono. O lavado broncoalveolar e a biópsia transbrônquica apresenta um pouco valor diagnóstico. Todavia, o encontro de linfócitos aumentados na citometria do lavado acima de 30% sugere outro diagnóstico. Considera que há um aumento de neutrófilos. A biópsia pulmonar cirúrgica deve ser realizada quando os achados tomográficos não foram característicos ou quando o quadro clínico sugerir outras doenças. Em pacientes com menos de 50 anos de idade, independente do achado tomográfico. A biópsia pulmonar deve ser evitada em pacientes muito idosos ou portadores de comorbidades expressivas. A evolução e o prognóstico, nesse caso é uma doença respiratória grave com mediana de sobrevida de 2 a 5 anos após o início dos sintomas. Pneumoconioses. Pneumoconioses são afecções pulmonares causadas por inalação de poeira em ambiente de trabalho, que provocam reação tecidual, podendo levar à fibrose do parênquima pulmonar. O grau de reação tecidual depende da natureza química da poeira, do tamanho, do formato, da distribuição e da concentração das partículas, da duração da exposição e da susceptibilidade individual. A história ocupacional e ambiental detalhada do paciente é fundamental para a caracterização da pneumoconioses. Doenças e tipos de exposição. A primeira doença é a silicose, que é uma doença provocada pela inalação de silica, que é dióxido de silício. Apresenta-se sob 3 formas: aguda, acelerada e crônica, dependendo do tempo e do grau de exposição. Suas exposições são extração e beneficiamento de rochas como granito e pedras em geral, mineração de ouro e de pedras preciosas e perfuração de poços. Nas indústrias de cerâmica, de materiais de construção, de borracha, na fabricação de vidro e de fertilizantes, em fundições, na produção de talco, operação de jateamento de areia, retífica e polimento de metais e minerais com abrasivos contendo silica, e em atividade de manutenção e limpeza de fornos, moinhos e filtros, e confecção de prótese dentária. Doenças asbestose relacionadas. São associadas à inalação de fibras de absteto, que são minerais de alta resistência à fricção, ao fogo e à abrasão. São isolantes térmicos e acústicos e têm largo emprego industrial. Podem ser acometidos o parênquima pulmonar, a asbestose e a pleura, que é o espessamento pleural focal ou extenso e mesotelioma maligno. A exposição ao asbesto tem sido associada ao câncer de pulmão. Suas exposições são mineração e beneficiamento de asbesto, indústria de fibrocimento, fabricação de pastilhas, lonas de freios e discos de embreagem. Pneumoconiose do trabalhador de carvão. Ela é relacionada com a extração de carvão mineral. Siderose, causada por a inalação de minério de ferro na mineração de hematita, fabricação de esmeril, siderúrgicas, fundição de ferro e solda metálica. E tem também a beriliose, que é por exposição ao berílio na fabricação de rebolos, trabalho em indústria eletrônica e prótese dentária. Agora, os sinais e sintomas das pneumoconioses. Elas podem ser assintomáticas por um longo período ou evoluir com dispneia progressiva, tosse, estertores pulmonares e sibilos. E alguns exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico das pneumoconioses são a radiografia do tórax, tomografia computadorizada do tórax, lavado broncoalveolar, biópsia pulmonar, e é isso. E as complicações são insuficiência respiratória crônica, cor pulmonale e aumento da probabilidade de tuberculose. E a prevenção é feita pelo controle eficaz da produção de poeiras na extração e no processamento industrial das substâncias que podem ser inaladas, com o uso de equipamentos de proteção individual e controle clínico,
é espirométrico e radiológico periódicos nos trabalhadores em locais de risco. Embolia pulmonar aguda é a oclusão brusca, total ou parcial da artéria pulmonar ou de seus ramos. Ela recebe o nome de tromboembolia pulmonar quando a oclusão é causada por um coágulo sanguíneo, que é um trombo que se desprende de uma veia do coração. Outros materiais, como êmbolos sépticos, corpos estranhos, gordura, líquido amniótico, bolhas gasosas e tumores, também podem causar embolia pulmonar. Os trombos originam-se mais frequentemente dos membros inferiores e da pelve, mas podem se formar também nas câmaras cardíacas e mais raramente nos membros superiores. A tromboembolia aguda interfere tanto na hemodinâmica quanto nas trocas gasosas. A causa principal de óbito é a insuficiência cardíaca direita aguda. A embolia pulmonar induz vasoconstrição por meio da liberação de mediadores que, associada à obstrução anatômica, pode levar ao aumento da resistência vascular pulmonar e da pressão na artéria pulmonar, dependendo da extensão da oclusão. Pequenos trombos distais, principalmente em pacientes sem doença cardíaca ou respiratória subjacente, geralmente não causam repercussão hemodinâmica, e sim áreas de tamanhos variados de hemorragia alveolar, que podem manifestar-se com hemoptise, pequeno derrame pleural e dor torácica ventilatória dependente, além de alterações de troca gasosa por desequilíbrio de ventilação-perfusão, levando à hipoxemia em graus variados, sem repercussão hemodinâmica. E em relação aos sinais e sintomas, o diagnóstico é difícil, por se tratar na maioria das vezes de um quadro clínico incaracterístico e com grande espectro de apresentações clínicas, desde sensação de ansiedade, com discreta dispneia, até quadro de insuficiência respiratória aguda, choque e morte súbita. Pode ser fatal na primeira hora após o início dos sintomas em 10% dos casos. Em relação aos exames complementares, os exames habitualmente realizados nas unidades de emergência no paciente com sintomas torácicos agudos auxiliam no diagnóstico diferencial, reforçando a suspeita clínica ou tendendo a outro diagnóstico. Porém, eles não são capazes de confirmar ou descartar com segurança a existência de TEP. Em relação a esses exames, os principais são radiografia de tórax, gasometria arterial, eletrocardiograma e dímero D. A hipertensão pulmonar, HP, é uma alteração fisiopatológica que pode envolver diversas condições clínicas e complicar boa parte das doenças cardiológicas e respiratórias. Caracteriza-se pela elevação da pressão média da artéria pulmonar acima de 25 mm de mercúrio. Compreende um conjunto de doenças com achados comuns, mas com diferenças fisiopatológicas e prognósticas. A classificação clínica, atualizada em 2013, manteve as bases das classificações anteriores, dividindo a HP em grupos de acordo com características patológicas, fisiopatológicas e visando pacientes cuja intervenção terapêutica fosse semelhante. Grupo 1. Hipertensão arterial pulmonar, HAP, inclui diferentes condições clínicas, entre elas a HAP idiopática, que é uma doença esporádica, sem história familiar ou fator de risco conhecido. Hemodinamicamente, caracteriza-se pela ocorrência de HP pré-capilar definida hemodinamicamente com pressão média da artéria pulmonar acima de 25 mm de mercúrio, com pressão de oclusão de artéria pulmonar ou pressão diastólica final do ventrículo esquerdo menor ou igual a 15 mm de mercúrio. Inclui uma série de doenças que são semelhantes no quadro clínico e virtualmente idênticas na patologia da microcirculação. Os sintomas decorrem da redução da área transversal das artérias pulmonares causada por uma condição de vasoconstrição, trombose, inflamação e remodelamento proliferativo e obstrutivo das paredes das artérias pulmonares. Em nível molecular, 3 vias patogênicas já estão bem conhecidas: a via do óxido nítrico, a via da endotelina e a via da prostaciclina. Todos os medicamentos aprovados atualmente para o tratamento da HP têm como alvo uma dessas vias. Grupo 2 inclui os casos de HP associados a doenças cardíacas esquerdas. Os mecanismos de aumento da pressão da artéria pulmonar nesse grupo são muito múltiplos e incluem principalmente a transmissão da pressão das câmaras esquerdas, HP pós-capilar. Diferencia-se hemodinamicamente dos outros grupos pela presença
de pressão de oclusão maior que 15 mm de mercúrio. Grupo 3. Condições com HP associadas a doenças pulmonares e ou hipoxia estão classificadas nesse grupo. Mecanismos fisiopatológicos que levam a HP incluem vasoconstrição hipóxica, estresse mecânico da hiperinsuflação pulmonar, perda de capilares, inflamação e efeitos tóxicos da fumaça do cigarro. Grupo 4. Refere-se a HP associada a tromboembolia crônica e outras obstruções. O principal mecanismo deve-se à não resolução de embolias agudas prévias que posteriormente sofrem fibrose, levando à obstrução mecânica de artérias pulmonares, além de lesões trombolíticas periféricas e arteriopatia distal com lesões proliferativas, tanto em regiões sem lesões trombolíticas próximas quanto em vasos distais a um trombo. Grupo 5 está incluídas diversas situações com causas multifatoriais para HP ou de mecanismos fisiopatológicos ainda não esclarecidos. Sinais e sintomas. Os sintomas são inespecíficos e se relacionam principalmente com a progressão da insuficiência cardíaca direita. Depende também da existência ou não de condição associada a HP, como doenças pulmonares ou cardíacas. Em geral, a dispneia relacionada aos esforços é o sintoma mais precoce e frequente. É progressiva ao longo do tempo e pode ser associada à fadiga, pré-síncope e síncope em decorrência do baixo débito cardíaco. Pode haver dor torácica decorrente da dilatação do tronco da artéria pulmonar, compressão coronariana e isquemia ventricular direita. Mais raramente os pacientes podem apresentar tosse seca, palpitações, hemoptise e rouquidão. A classificação mais utilizada é a de New York Heart Association, modificada para HP-OMS. Classe 1. Pacientes com HP, mas sem limitações das atividades físicas. Atividades físicas habituais não causam dispneia ou fadiga excessiva, dor torácica ou pré-síncope. Classe 2. Pacientes com HP resultando em discreta limitação das atividades físicas, confortável em repouso, mas atividades físicas habituais causam dispneia ou fadiga excessiva, dor torácica ou pré-síncope. Classe 3. Pacientes com HP é importante limitação das atividades físicas. Ficam confortáveis em repouso, mas esforços menores que as atividades físicas habituais causam dispneia ou fadiga excessiva, dor torácica ou pré-síncope. Classe 4. Pacientes com HP e incapacidade para realizar qualquer atividade física sem sintomas. Manifestam sinais de falência ventricular direita, dispneia e fadiga podem estar presentes em repouso. E o desconforto aumenta com qualquer esforço. Os dados objetivos ao exame físico variam com o estágio da doença, desde normal até a observação de sinais de insuficiência cardíaca direita. Em geral, o primeiro achado é a hipofonese da segunda bolha no foco pulmonar, mas tardiamente pode-se observar o sopro de insuficiência tricúspide, sopro de insuficiência pulmonar, distensão jugular, hepatomegalia, edema periférico e assiste.